Vaticano e ufologia, né? É a caixa de Pandora. O dia que nós tivermos acesso, se é que um dia teremos, ao material que existe na Biblioteca do Vaticano, eu acho que caem quase todos os paradigmas do mundo ocidental. Porque se nós falarmos do Oriente, da China, falarmos da Índia, você tem relatos ali em livros sagrados, não é? Tanto budistas como hinduístas, de naves interplanetárias, de guerra entre raças diferentes, que são deuses, né? Então, assim, na hora que o mundo ocidental souber o que existe lá, nossa senhora, não vai ter para ninguém, literalmente. O que a gente sabe, né? Quer dizer, eu gosto muito da sedimentação, da união de ciência com espiritualidade, porque eu acho que aí você tem um mosaico mais completo. Então, se nós temos, né, desenhos rupestres de 17 mil anos, 7 mil anos, 4 mil anos e tal, eu não estou falando de fósseis, eu não estou falando da pegada de Meissner, que é do período paleolítico, do martelo de Kingoud, não, eu estou falando de desenhos rupestres, portanto envolvendo homens da terra, né? Você tem uma arte rupestre do Vale del Camonica, na Itália, de 17 mil anos atrás, em que o cara da caverna desenha um ser, ele é humanoide, mas ele não é adâmico. Ele parece mais um reptiliano pela feição facial. Ele desenha as linhas dos chakras. E 3 naves no céu, porque não existia o sombreiro, não existia naquela época, nem lanterna japonesa, então não dá para você dizer que o que ele estava desenhando era isso. Ele desenha 3 naves e linhas de chakras, 17 mil anos atrás. Fora N desenhos rupestres que você tem da Oceania, África-Oceania, Ásia, Europa e Américas, que mostram seres de olhos grandes, roupas de astronauta. Então isso está já na nossa realidade. Qual é a diferença? Para o homem da caverna, eles não pensavam em extraterrestre, eles pensavam em deuses, eram deidades por causa do poder que tinham, de se mover diferente, de vir descendo do céu. Então eram seres, nossos antepassados, que viviam de medo em medo, e o medo que levava ao aprendizado, e que tinham contato com essas civilizações, mas não quantificavam serem de fora, eram deuses, né? E isso a gente vê bem na literatura hinduísta, nos livros sagrados da Índia, em que eles falam realmente de deuses. Até a própria guerra que havia entre os anjos e os demônios, e que queriam aniquilar, os demônios queriam aniquilar a espécie humana, não é? E que os deuses vieram em intervenção, eles falam de deuses. Então não falam de seres alados, quer dizer, seres que viviam em naves. Agora, no Vaticano, né, você vê, recentemente aí, há poucos anos atrás, o diretor do Instituto Astronômico do Vaticano fala que existe vídeo em outros planetas. E aí ele fala assim, não, porque Deus, isso não diminui Deus, pelo contrário, até aumenta Deus. Então, é assumido pelo diretor de astronomia do Vaticano a existência de vida extraterrestre. Mas tem um evento muito mais interessante, que é o Papa João Paulo, o nosso querido Papa João, né? João 23, isso, que é um espírito de luz, inclusive, que lá estava na residência de verão deles em Castel Gandolfo, e ele e o Carmelengo, e eles apareceu uma nave e um ser desce, e o Papa vai até ele, se ajoelha, e dizem que este ser trouxe para o Papa toda uma série de revelações, inclusive da explicação do terceiro mistério de Fátima, né, que está aí. Hoje o pessoal acha que são cerejeiras de escuridão, que o mundo vai acabar. Aliás, o mundo acabou há 2 domingos atrás. Provavelmente a gente está vivendo uma ilusão agora conversando, porque ele já acabou de novo, né? Então, assim, o próprio Papa João XXIII teve um contato que foi relatado com um ser de outro mundo. O Vaticano, ele encobre muita verdade, né? Quer dizer, a gente sabe que a Bíblia foi montada,
que foi feito um compilado dos textos que mais convinham criar uma imagem de Jesus santificado, mas deprimido, caquético e tal, e foi deixado muito material fora, mas na própria Bíblia você tem N relatos de naves, de viagens interplanetárias, e o próprio Jesus não cansava de falar: meu reino não é deste mundo, porque se este mundo fosse, os meus viriam me defender. Então, e nós sabemos que Jesus fez muitas referências a um outro mundo onde ele era o rei, né? Onde ele tinha um outro tipo, um estilo de vida, porque ele falava isso claramente, e o Vaticano tem isso, os textos originais estão no Vaticano, e se houvesse um mínimo de coerência, esses textos teriam que ser traduzidos como foram escritos. E eu tenho certeza que muita coisa interessante, principalmente envolvendo Maria Madalena, estão escritas nesse aspecto. Não acho que isso um dia venha à luz, porque se vier, acabou o Vaticano.